Vamos então nos acomodando nas nossas cadeiras, tranquilizando os nossos corações, agradecendo mais uma vez a equipe de Emmanuel e de André Luiz, que nos sustentam durante todo esse estudo, durante todos esses 3 anos. Hoje, o último capítulo do livro, e nós nos sentimos abençoados, privilegiados, por podermos estudar junto com essa equipe tão iluminada. Vamos pedindo por todas as pessoas que permanecem ligadas a esse grupo e que hoje não puderam vir, por todos os seus lares, e vamos acompanhando a Lúcia na prece dessa noite. Vamos então nos entregando confiantes à proteção dos benfeitores, sabendo que nesse instante eles nos trazem aquele passe espiritual direto que harmoniza todo o nosso ser, que nos ajuda a nos desligarmos dos nossos problemas e preocupações de ordem material, para que possamos nos colocar inteiras nesta abençoada oportunidade de conquista de conhecimento, porque nós sabemos que o conhecimento é luz em nossa vida. E por isso, com muita alegria, com muita gratidão, com muito amor, nós entregamos ao Pai nesse instante a nossa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Nessa noite, a gente começa o capítulo 20, descrevendo essa casa de socorro que é gerenciada, supervisionada por Cipriana, no meio do umbral, né? Primeira coisa para a gente pensar, isso tudo que a gente aprendeu aí durante essas últimas 20 e tantas semanas que nós vimos nos encontrando, André Luiz fez em uma semana. Então, para nós, significou aí 6 meses de trabalho. Para ele foi uma semana intensa de aprendizado. Uma coisa para a gente refletir como é que a gente está usando o nosso tempo, né? Porque a gente vem aqui nesse estudo, vamos dizer que gaste 20 minutos lendo o capítulo, fica meia hora, 40 minutos nesse grupo e a gente continua a vida, né? A quantidade de informação que a gente recebeu de André Luiz nesses últimos meses. A seriedade do trabalho de André Luiz, que para a gente conseguir descrever tantos ensinamentos em 20 minutos é tão complicado. Para mim precisa de horas de estudo, de várias vezes de leitura do livro, para conseguir entender um pouco mais o que ele está querendo dizer. Então, a gente lembrar da importância do tempo, do uso do nosso tempo aqui na Terra, o quanto isso é precioso. O tesouro que a gente tem na mão. Que a gente sabe aproveitar essa oportunidade de aprendizado para fazer alguma coisa com ela, né? Aplicá-la na nossa vida, iluminar aqueles que estão ao nosso redor, melhorar a vida daqueles que convivem junto conosco.
que sabem menos do que nós, né? Estender a mão. Quando a gente olha aí para Cipriana, que ele deixa claro que é um espírito de alta envergadura, só de conseguir entrar nessas áreas umbralinas do jeito que ela faz, salvar essas almas aí perdidas em décadas, centenas de ódios e ramificações de horror, ela abdicou dos seus direitos, do seu merecimento, ela se sacrificou para conseguir ajudar essas pessoas. A gente não sabe o motivo, né? O porquê que ela resolveu fazer isso, de repente era por alguém que ela gostava, assim como a gente vê André Luiz com um despertamento consciencial diferente, né? A lição entre conhecimento e sabedoria, entre o amor e a compaixão. Nesse caso, a gente vê que ela se dá tanto que ela usou do próprio merecimento para conseguir a ajuda do plano espiritual para ajudar os outros. E ela faz uma coisa muito bonita, é que nesse trabalho ela não pega espíritos evoluídos de luz, não, ela pega gente como nós, ainda com defeitos, que ainda tem uma dívida grande com a lei do amor, que errou mais do que acertou, que está aí ainda titubeando, tropeçando na nossa caminhada aí para o progresso espiritual. Mas esses pacientes, eles querem mudar, eles querem ajudar. Então a gente vê mais uma lição importante, que esse processo da redenção, do aprimoramento, vem com um trabalho. E aí me vem na cabeça agora aquela a vez lá do Paulo e Estevão, que o amor da vida do Paulo vira para ele, né, quando ele está num dos momentos mais desesperadores e fala: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, a gente lembrar da importância dessas duas coisas que Abigail fala, o ama e o trabalha, que é isso que ele está falando. A gente também juntar essa esperança, essa fé, sabendo que as coisas vão melhorar, que o amanhã vai ser melhor se a gente fizer as coisas direito hoje. E que o caminho para a gente conseguir mudar o nosso roteiro é através do amor e do perdão. Perdão que parece aí ser um tijolo tão importante nessa fundação que a gente está vendo. E no próximo livro que nós vamos estudar, que é o Ação e Reação, aí a gente vai ver a história do perdão mesmo, porque eles tratam de casos profundos de obsessão e desses véus malignos que a gente acaba colocando ao nosso redor por causa de rancor, de ódio, de a nossa incapacitação de amar, né? Bom, ele fala dessa casa como uma escola e como um hospital. E que o trabalho que ela faz é não só esquecer o mal que fizeram para você, o mal que você fez para os outros, mas valorizar o bem. Então é trocar o foco de como a gente trata a vida. Porque se a gente quiser ver o mal, a gente vai ver em tudo. E o que ela está falando é que não é que o mal não exista, não é que as pessoas não foram más com a gente ou que nós não fizemos coisas erradas, não é isso. O que ela está querendo dizer é valorizar as coisas boas, se apegar ao bem, em vez de segurar o peso da dor. Porque a gente se apegar à dor, a gente se apegar ao mal, a gente carrega esse sofrimento junto conosco. Aí descreve também um pouco esses trabalhadores que são os doentes que estão sendo tratados. E fala de 3 aspectos importantes que eu acho que serve para todos nós aí na nossa caminhada de
evolutiva, que é primeiro a gente se conhecer. Porque enquanto eu não tomar a mão dos meus defeitos, enquanto eu não enxergar o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha ambição, a minha incapacidade de perdoar, eu não vou conseguir consertar. E o fato de eu não enxergar em mim, ou de não querer enxergar, ou de achar que eu sou boazinha, não faz que eu seja. E enquanto eu permanecer no erro, eu vou sofrer. Então, a primeira coisa é eu conhece-te a ti mesmo. Depois, é essa vontade e ação da gente se renovar. Se renovar em que aspecto? No aspecto moral. Mudar os nossos valores, não do que é a terra, do que o mundo fala pra gente. Ajustar os nossos valores em relação ao que Jesus ensinou pra gente, o que André Luiz está ensinando pra gente. E preparar o nosso caminho com amor, né? Pavimentar a nossa estrada, mesmo que no passado ela tenha sido de pedra, cascalho, esburacada e lamaçada, a gente agora tem as ferramentas para a gente conseguir fazer uma estrada melhor para a gente. Aí André Luiz faz uma reflexão que mexeu muito comigo, porque a gente muitas vezes olha para os livros dele pensando só em aprender aí os conhecimentos sem meditar. Então ele está falando, ele que é o repórter do mundo espiritual, uma cabeça analítica, cientista, que analisa tudo o que vê, extremamente detalhista e curiosa, né? Porque, afinal, isso estava nele, era a profissão dele, de explorador da ciência. Ele muda a faixa de interesse. Ele sai da pesquisa e vai para a meditação. O que é meditação? A meditação é a gente analisar as informações que a gente tem, prestar atenção como um observador. O que é que significa o que está acontecendo? Hoje, estão na moda a gente falar de mindfulness, de meditação. O que significa isso? Significa eu prestar atenção na qualidade dos meus pensamentos e observar, sem me apegar a eles, e perceber, prestar atenção naquele pensamento, qual é a sensação que aquilo me dá. Entender o problema, a causa do problema, e trabalhar na minha cura, na minha autocura. Aí a segunda coisa que ele fala, ele passa do raciocínio científico para o amor. Olha só que coisa linda, né? A importância dessa união entre o cérebro e o coração. Então, existem essas duas asas, a da sabedoria e do amor, que sem elas a gente não consegue voar. E essa combinação é tão importante, né? Porque ele está lá no umbral, como a gente viu, muito atento e curioso e descrevendo a situação que ele estava vivendo e as pessoas e o ambiente. De repente ele vê o avô e aí tudo cai por água abaixo. Aquele sentimento de amor, de saudade, as lembranças, e aí é que é. E ele percebe uma lição importante que a gente precisa aprender e aplicar. É que é impossível a gente ser feliz quando as pessoas que a gente ama não estão felizes. E que o nosso papel de quem sabe mais é estender a mão para quem sabe menos. A gente não vai nunca conseguir encontrar a nossa felicidade de uma forma duradoura se a gente tiver a consciência de que pessoas que significam muito para a gente estão para trás, estão sofrendo. Né? Outra coisa que a gente aprendeu foram as moléstias do espírito. Essas doenças que são tratadas aqui na Terra
com medicamentos que só cuidam dos efeitos, mas que não cuidam das causas. E a gente vê suicídio, né? A gente olha para o suicídio, muitas vezes com olhos tão duros e de julgamento, a gente entender que isso é uma doença do espírito. A gente olha para os vícios como o álcool, como da droga, a gente vê a influência espiritual e a doença que isso significa no mundo espiritual. A culpa, a irritabilidade, o ódio, essas pessoas que não conseguem gerenciar suas próprias emoções, isso é loucura. As doenças que a gente conhece, que têm desequilíbrios mentais, como síndrome de Down, também mostrando isso como reajuste na carne de profundas amarras que aconteceram no passado. Então, a esquizofrenia não está só nos manicômios. Ela está dentro dos nossos lares, ela está dentro de nós mesmos. Todas as vezes que a gente perde a paciência, que a gente tem um ato impensado de agressividade, em que a gente passa por uma fase profunda de depressão ou de síndrome do pânico, que tá tão comum esses tempos. E a gente vê qual é o antídoto. O antídoto não é só cuidar do efeito, não é só tomar o antidepressivo, o calmante, o, sei lá, o remédio que seja. O antídoto disso está no nosso autoconhecimento, como a gente viu aqui no slide anterior. O nosso antídoto, a nossa vacina é o autoconhecimento, a renovação e a reparação e preparação pelo amor, né? Enquanto a gente só tratar o efeito, nós vamos voltar com o mesmo problema. Aí o André faz aquela descoberta assim, uau! A gente viu isso uns 3 capítulos atrás. O que valem os troféus do céu se não conseguirmos socorrer um benfeitor em dificuldade? Que é o aprendizado dele. O que adianta ele estar lá no nosso lar? Ele está podendo conviver com mentores, com professores no plano espiritual de uma envergadura tão alta, se ele não conseguir ajudar aqueles que ele ama. Não só que estão lá, mas os que estão na terra também. Então, a gente lembrar que a sabedoria que a gente ganha não é para ser guardada para a gente, mas sim para ser dividida com aqueles que convivem conosco. Através do amor, através da compaixão. Nesse caso, o que o André fez foi cuidar do avô, servir como aquela ponte de memória para conseguir resgatar ele daquele lugar horrível que ele estava. E pedir ajuda para que ele pudesse passar pelo processo de regeneração e depois de expiação na Terra. E muitas vezes as pessoas que amam a gente, elas não conseguem fazer tudo por nós, porque elas não têm capacidade. A capacidade de André Luiz, comparado com a capacidade de Calderaro, é muito menor, que comparada com a capacidade de Cipriana, é menor. Mas ele funciona como um advogado para as pessoas que ele ama, para pedir a ajuda necessária, para que eles sejam ajudados, né? E isso acontece com a gente também. Então, mesmo que nós não consigamos resolver os problemas, se a gente é trabalhador de Jesus, se nós temos merecimento, a nossa prece vai ser ouvida e nós vamos conseguir ajudar aqueles entes queridos através dos mentores que têm mais capacidade do que a gente. E aí ele fala um pouco dessa ajuda, né? A ajuda que está sendo dada no lar de Cipriana. Quando ele descreve o lugar, ele fala, é um lugar normal da Terra, tem gente preocupada, tem gente feliz, as pessoas fisicamente parecem com as pessoas encarnadas, então a gente vê que a densidade perispirítica que existe lá é muito grande, é diferente do plano
superior ou é diferente do nosso lar. Que a gente vê que no nosso lar não precisa nem comer, né? Eles tomam aquela sopinha de nada. Então, as necessidades físicas do corpo são muito mais simplificadas por causa da evolução do perispírito. Nesse caso, a gente está vendo ele descrever como se ele estivesse vendo uma cena de dia a dia aqui na Terra, em qualquer lugar. E que ao mesmo tempo que ele está vendo esses transeuntes aí, passando de um lado para o outro, ele enxerga a atitude positiva. Ele enxerga a esperança. Então, todo mundo doente lá. Todo mundo precisando de ajuda. Ainda sofrendo, carregando aí a sua malinha de pedra. Mas, mesmo doentes, eles estão trabalhando em benefício do próximo e consequentemente, estão trabalhando em cima de ajuda a si mesmos. E eles têm essa disposição de mudar. Então, é importante a gente juntar essas duas coisas. Sempre a nossa vontade com a nossa ação. Não adianta só a gente falar, eu queria ser mais paciente, se na hora da doença eu me revolto. A doença é uma forma, um artifício que Deus nos dá para a gente aprender a paciência, por exemplo. Não adianta eu falar, eu quero aprender o perdão, se eu dentro do meu lar eu não consigo entender aquelas pessoas que convivem comigo mais perto. Porque essas pessoas são um instrumento que Deus está colocando na nossa vida para que a gente aprenda a saber perdoar. Então, a gente olhar para os desafios como alavancas aí para o nosso progresso, ao invés de olhar como peso, como castigo, com revolta, com sofrimento. Né? Olhar para essas dores, essas dificuldades como oportunidades para a gente crescer e se regenerar, se transformar, né? Aí ele fala, os estragos acontecem durante tanto tempo, e ele não está falando deles, ele está falando de nós, de todos nós. Então a gente passa anos comendo errado. E aí fica doente. Sei lá, colesterol alto, pressão alta, diabetes, não sei. E a gente quer que aquele problema se resolva em 2 meses. A gente tomando um remedinho, 2 vezes por dia está resolvido. Não! A gente fez a bagunça durante anos, décadas. Como é que a gente vai querer resolver o problema em semanas? Então, eu passo por um casamento em que foi atribulado durante 10, 20 anos. Ou eu usei drogas durante vários anos, sejam elas quais forem. O período de reajuste, de acerto, não vai ser rápido, porque se demorou 5 anos para estragar, talvez demore 5 ou 10 para consertar. E a gente viu ele falando isso. Estragar é fácil. Consertar é bem mais difícil. Então a gente não imagina, não pode imaginar que as coisas vão acontecer na velocidade que a gente quer. E sim que elas vão acontecer, mas na velocidade que elas precisam para o nosso aprendizado, né? Então ele fala, quando ele fala de 3 casos, ele relata de pessoas que foram falar com Cipriana, o antes e depois, eu achei isso tão bonito, né? Então isso do combate, isso de querer brigar, de tirar satisfação da família, mudar a postura para a cooperação. Então não sou eu e vocês, somos nós. A mudança do pronome é fundamental nesse reajuste. Enquanto a gente ficar falando eu e você, a gente está se separando. A hora que a gente fala nós, a gente está unindo. O outro exemplo que ele fala é da mulher extremamente egoísta que achava que o mundo tinha que girar em torno dela. E aí ela percebe, eu tô notando que não é all about me. Então esse desprendimento, esse desapego
da sua vontade, para a gente parar de olhar só para o próprio umbigo, falando porque eu não tenho, porque eu quero, porque não é assim, porque eu não estou feliz. Não, posição de vítima não. Eu entender que a vida não tem que fazer tudo que eu quero, que para ninguém é assim. Então, a gente saber a estender a mão, a se desprender desses apegos, né, que a gente tem. E o terceiro passo que é tão importante, que a gente sabe, André Luiz já explicou pra gente, o mal não é eterno, o mal é temporário e é fruto da ignorância. A falta de conhecimento é o que faz a gente errar. Muita gente acaba fazendo coisa errada não porque conscientemente sabe que é errado, mas faz a coisa errada pensando que é a melhor opção, por ignorância. E aí o que ele está querendo dizer é que esse aprendizado, esse conhecimento funciona como uma luz que vai tirar a sombra da ignorância, né? E vai trazer a felicidade. Aí o encerramento da Cipriana, como a gente vê com a prece linda que ela faz, que a Lúcia vai fazer para a gente no final. E sempre a gente vê essa união, esse presente que cai dos céus. Lembrando que todo começo de livro, ele começa com uma prece. No final do livro, ele termina com uma prece. A importância da prece na nossa vida. Em tudo que a gente fizer. Seja lá o que a gente fizer, que a gente saiba fazer com amor. Que a gente coloque Jesus naquilo que a gente está fazendo. Pode ser um prato de comida, pode ser no trabalho, fazendo um projeto, pode ser cuidando dos meus filhos. Eu entender que essa oportunidade de trabalho é serviço ao bem e que eu tenho responsabilidade de fazer com amor. E aí, ela fazendo a prece, a gente vê a luz do cérebro, a luz do tórax, a luz das mãos. Então, aí vem da inteligência, da emoção e a doação, que a gente sabe que acontece através das extremidades da gente, né? As mãos que são o símbolo do nosso instrumento de trabalho. A vida fica muito mais difícil sem as nossas mãos, né? Então, essa ligação profunda com o plano espiritual maior, a união com o nosso sentimento e o trabalho colocado em ação. Conhecimento, amor, trabalho. E essa luz é tão intensa que ilumina o recinto inteiro. Olha que coisa linda. Porque ele deixa claro, a zona que ele está é uma zona escura, é um lugar triste, é pesado, né? E aí, de repente, com a união da prece, com a ajuda da prece, o ambiente todo muda. Então, a gente lembrar de trazer a prece para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida, seja sozinho, seja em família. Essa desculpa que a gente muitas vezes usa de, mãe, eu não faço evangelho no lar porque ninguém quer fazer comigo. Não. A gente faz evangelho no lar, o evangelho no lar a gente nunca está sozinho. A nossa disciplina de estudo, toda vez que a gente abrir o evangelho e ler em voz alta e tiver a intenção de cuidar do nosso lar, vão existir mentores que estão cuidando de nós. A gente lembrar da importância da prece à hora da gente dormir, no nosso desprendimento do corpo, estado de semi-morte, no momento que a gente acorda, agradecer a bênção da vida, essa oportunidade tão grande que a gente tem, que a gente viu o trabalho que dá para voltar para reencarnar. E muitas vezes a gente vem para cá e perde aí 10, 20, 50, 70, 80 anos reclamando. A gente está perdendo uma oportunidade preciosa. Quando é que a gente vai conseguir reencarnar de novo? A gente vai ter que entrar na fila. Então, eu agradecer essa oportunidade da reencarnação e pedir ajuda para que eu saiba aproveitar os talentos que foram me dados. Sejam eles quais forem. As ferramentas que eu tenho na mão, sejam elas boas ou ruins. Porque a gente já sabe que a gente pode fazer com a pá, cavar um buraco e plantar uma árvore, como a gente pode machucar uma pessoa.
Então, que a gente saiba usar a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa vontade, os nossos amigos para fazer o bem. Então, agora são 8 horas. Para encerrar, eu coloquei 3 coisas para a gente refletir. Uma é a gente pensar de novo a diferença entre as doenças do corpo e da alma. A gente vendo aí que as doenças começam primeiro na mente. Que uma mente doente vai machucar, vai ferir, vai marcar o corpo. E dependendo de quão doente for a nossa mente, a gente vê que a gente pode nascer com problemas físicos aí, as doenças crônicas ou doenças que que a ciência não consegue explicar. Isso tudo é causa de passado. Foram danos profundos que a gente fez na nossa vida e que agora precisam ser consertados. A gente conhece doenças tão complicadas como o câncer ou como múltipla esclerose, mas a gente vê aí nesse caso a seriedade das doenças espirituais, as mentais, como a depressão, a síndrome do pânico, o ódio, o rancor. Outra coisa que eu queria que a gente refletisse, que eu vou abrir para os comentários, é o que a gente aprendeu de mais importante nesse livro, para cada um de nós, né? Qual foi a lição que mexeu mais? E a terceira coisa é como é que eu vou colocar as coisas que eu aprendi nisso que mexeu comigo. Como é que eu vou colocar em ação no meu dia a dia? O que a minha vida vai mudar? O que eu vou trabalhar agora? Porque eu já tenho vontade de aprender, senão eu não estava aqui. Agora eu tenho mais conhecimento. Então, onde é que está o trabalho? Qual vai ser o trabalho? Eu escrever, eu fazer um compromisso comigo mesma do que eu vou fazer, de como eu vou agir de agora para frente. Né? Bom, era isso que eu tinha para falar. Eu agora vou abrir, Gisele, Lúcia, vou tirar vocês do mute para vocês comentarem. Eu achei engraçado esse capítulo. Engraçado assim, não foi engraçado para mim, porque eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo. E o outro que eu tô lendo tá falando de algumas instituições que estão tendo problemas com as pessoas e a intervenção dos espíritos. E aí quando eu comecei a ler o capítulo, de repente no meio do capítulo eu simplesmente me dei conta, eu falei, gente, eles estão desencarnados. E aí eu vi como é a semelhança, né? Não tem absolutamente nada de diferente de uma instituição de encarnados para desencarnados. É exatamente a mesma coisa. Isso me chamou muito a atenção. Que livro é esse que você está lendo, Gi? Eu tô lendo A Transição Planetária. Ah, tá. Tá bom. Ai, ai. E você tem algum comentário para fazer do livro também? Especificamente, além de falar dos trabalhos que acontecem dos 2 lados, né? A gente vê que a gente está ligado. E mexeu muito comigo o livro, né? Respondendo a sua pergunta. Entendendo um pouco mais como são as doenças da alma. Eu, pelo fato de ser psicóloga, eu conheço muito as doenças de uma maneira mais orgânicas e emocionais, vamos dizer assim, né? Não só através da medicina, mas também de toda a questão emocional. Mas agora é a tríade, né? Tem o espírito e o passado envolvido. Não é só corpo, não é só mente. Tem o espírito envolvido nisso tudo com as nossas, com as nossas diversas vidas. Então foi muito interessante para mim aprender um pouco mais de como que as doenças mentais elas se formam, né? E os objetivos de cada uma delas, trazendo o aprendizado para essa vida. Uhum. Obrigada. A gente vê que o perispírito e depois é refletido no corpo funciona como um mata-borrão, né?
Ele guarda toda a história de tudo que a gente foi, de tudo que a gente fez, de bom e de ruim. E vai marcando, né? Como se fosse talhando um pedaço de madeira. E a gente é o resultado de tudo que a gente foi. Das nossas escolhas. Lúcia, você quer comentar? Eu achei que a sua ideia de encerrar com a prece de Cipriana foi muito feliz. Eu estava dando uma lida nela ainda há pouco. E ela faz todas as invocações. Ela se coloca no nosso lugar e nas nossas necessidades, nossas da humanidade terrestre. E pede aquele suporte, aquela sustentação, para a gente acertar mais e errar menos, né? Mas também gostei muito dessas perguntas finais que você colocou para reflexão. Um lembrete muito oportuno, que a gente não pode mais continuar vivendo como antes de ler esse livro. Por pequena que seja a mudança, alguma coisa tem que mudar na nossa conduta, mental, emocional ou material, né? Então, que nós possamos encerrar essa etapa amparados por André Luiz e sua equipe e conseguir fazer alguma modificação no nosso comportamento. Caminharmos para sermos verdadeiramente cristãos. Obrigada. Então vamos partindo agora para o nosso encerramento. Eu estou com um sentimento assim até um pouco triste, né? Como se a gente estivesse fechando mais um capítulo aí da nossa vida. A gente não sabe qual vai ser a equipe que vai estar junto com a gente no próximo livro. Eu estou me sentindo emocionada nesse instante. Porque esses amigos que a gente passou aqui nessas semanas, agora eles não são mais estranhos para a gente. Eles conhecem a gente, eles conhecem os nossos problemas, as nossas dificuldades, o nosso campo mais íntimo. E a partir de agora a gente já está ligado com eles para sempre. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração por toda a ajuda que foi nos dada, por essa oportunidade de aprendizado para mim, para todos nós. Que a gente saiba usar, Senhor, essa oportunidade para abrandar as nossas dores, para curar as nossas feridas, para viver bem, melhor, mais alinhado com a lei do amor. Que nós consigamos, Senhor, trabalhar as nossas diferenças, reduzir o nosso eu e modificar para nós. Faz de nós, Senhor, instrumentos da Tua paz, trabalhadores da Tua seara. Que nessa vida, Senhor, que nós não erremos tanto quanto erramos no passado, já que temos essa oportunidade tão rica de aprendizado pela doutrina. E assim nós vamos acompanhando a Lúcia para o encerramento desse livro com a prece de Cipriana. E vamos nos colocando por inteiro nessa prece, fazendo as invocações de Cipriana as nossas. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência imensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte.
distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergaste o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre de sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente de serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos conceda paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente, e converte-nos em teus servidores humildes, onde estivermos. Mensageiro da boa nova, não permita que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços dos que clamam por socorro nos círculos de sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te, e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. E assim nós vamos agradecendo a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, dando por encerrado mais esse livro, dizendo graças a Deus.